Salve, turma boa! Semana de 14 a 21 de junho de 2023. Quero fazer algumas considerações iniciais. Eu não acrescentei nessa aula este episódio que está tomando a agonia de todos nós que estamos assistindo constantemente aí na mídia, sobre o submersível, que ele não é um submarino, porque ele é lançado por um barco e é controlado por um joystick. Quando chegou a 600 metros de profundidade, eles perderam o contato. Eles têm combustível até amanhã, estou gravando hoje, quarta-feira, 18 horas, né? Como sempre faço, todas as quartas. Então, vamos aguardar, rezar, torcer para que tudo dê certo, né? A chance é grande, porque eles sabem exatamente a área que o submersível está, bem diferente daquele submarino argentino, que foi questão de prova, que demoraram 1 ano para encontrar, né, o submarino. Mas há um agravante. Eu vi uma entrevista de um capitão de capitão da Marinha, de fragata, gravata não, fragata. E ele disse que não há precedentes na história de resgate de embarcações muito profundas, né, abaixo de 800 metros do nível do mar. Então, que ele não tenha aprofundado mais, porque para resgatar é muito delicado, né? São 2 operações, primeiro achar e depois trazer, torcendo para que tenham vida aí. E não esquecer que também temos aí aqueles naufrágios no Mediterrâneo, que a mídia talvez não trate com tanto cuidado aí. Muita coisa acontecendo na política no Brasil hoje, exatamente hoje. O Zanin, lá indicado pelo Lula para o STF, está sendo sabatinado, pode ser votado, vai vir na aula da semana que vem. Ata do Copom sobre a taxa Selic vai vir semana que vem e vamos adiante, tá? Não dá porque a gente tem que falar de coisas dessa semana. Bom, esses são os endereços. Fica até o final, divulga o nosso trabalho, faz um comentário, tira a sua dúvida, manda um WhatsApp, agora está no modo avião que eu estou gravando, segue a gente no Instagram, isso é muito importante para a gente poder gerar mais conteúdos para vocês, gratuitos, né? E divulgar, falar para o seu colega, olha, tem uma aula de atualidades lá que trata de 25 temas por semana, dicas de prova e tal. Tem uns livros, acabei de ver, super feliz aí, que dá um exemplo de uma prova de GCM de Fortaleza, as 4 questões de atualidades estavam nos livros que eu fiz, então quem adquiriu gabaritou a prova. Então o contato é 25 cada exemplar, mas eu vou fazer o desconto, né? Para você que adquirir mais de um. O preço de uma Heineken, dá um trabalho louco, são mais de 100 páginas. Manda o WhatsApp, tá? E o endereço, segue a gente no Instagram, que eu deixo o recado de quando a aula sobe. Semana de 14 a 21 de junho. Começamos por Brasil e depois vamos para o mundo. Já saio daqui. Finalmente, depois de 40 anos, ficou pronta a Ferrovia Norte-Sul. Ela é uma espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, né? E ela vai ligar o porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos, em São Paulo. Saindo daqui para você poder olhar, né, serão construídos aí vários outros ao longo da ferrovia, como fala, obras de infraestrutura, né? Então, de terminais, para que você possa escoar, chegar até lá e depois entrar na ferrovia, que vai gerar mais de 5.000 empregos. Eu acho que fica bem legal olhar por aqui, ó, pelo mapa, né? O mapa mostra o tamanho e a importância dessa ferrovia atravessando uma área produtiva brasileira, que é o oeste de São Paulo, com cana, Goiás, Tocantins, Maranhão, que é o Mato Piba, Maranhão e Tocantins, Bahia e Piauí, a nova área aí de expansão agrícola brasileira. E aí em laranja esse trecho que ia ser inaugurado sexta-feira passada, mas o tempo não estava bom, o presidente Lula até convidou o Sarney, que foi que lançou essa ideia, né? Mas é super importante você desenvolver transporte ferroviário em tempos de aquecimento global, né? Porque emite e transporta mais carga e tem menos desperdício e menos poluição. Olha, uma boa notícia no campo da economia. Standard & Poor's melhora a avaliação do Brasil pela primeira vez desde 2019. É lógico, temos a pandemia desse período
e, portanto, todas as economias mundiais vão se recuperar aos poucos. São várias agências de avaliação de risco dos países, né? No segundo parágrafo, explica direitinho o que ela faz. O trabalho das agências de classificação de risco é avaliar a qualidade do título da dívida emitido por uma empresa ou por um país. É um radar importante porque reflete a percepção da agência, que são técnicos em economia, sobre a capacidade do país de honrar suas dívidas. E esse trabalho é seguido de perto pelos investidores. Cada agência tem lá um estilo de avaliar, né? Então é sempre de A até D, a é a mais alta qualidade e D é pior, né? O Brasil está com BB-, ele estava com 3 Bs, BBB-, né? Então, qual é a indicação? A indicação é que o Brasil está no grau intermediário, nem para baixo nem para cima. Isso fez cair o dólar e isso pode fazer com que entre mais investimentos externos no Brasil. A pena é que essa taxa de juros altíssima, quando o cara coloca dinheiro aqui, o Brasil tem que pagar 13,75 e isso fica muito caro para o governo, né? O governo já gastou nos primeiros 3 meses desse ano mais do que ele investiu em saúde, educação e trabalho, enfim, pagando juros dessa dívida para conseguir ter dinheiro para o seu orçamento, né? Todos os países fazem isso, não é típico do Brasil. Só que em alguns países como a Argentina, você sabe que está bem complicado. Racismo criativo é um novo termo. É previsto na legislação desde janeiro, explica a importância de incluir o termo na lei, né? Resultante que também colocou racismo e injúria racial com pena de até 5 anos de prisão. São brincadeiras que outro dia 2 influencers fizeram, né? E acaba criando aí, ajudando a permanecer. Então, vamos lá, produzir gratificação psicológica para pessoas brancas, reproduzir a ideia de minorias raciais não são atores sociais competentes, permitir que pessoas brancas expressem hostilidade contra membros de minorias sociais e permitir que pessoas brancas mantenham uma imagem social positiva, enquanto o outro não, né? E não é aquele racismo hostil, mas é a partir de piadas e brincadeiras, mas que demonstra um conteúdo racista também, né? Então, esse Adilson Moreira criou esse termo e é importante a gente conhecer esse aí, porque isso gerou na mídia influências que fizeram brincadeiras com bananas e tal. Até mesmo no Jogo do Brasil, lá o cara levou uma banana para o auxiliar do Vini Júnior. É uma tragédia, isso no mundo todo. Bom, tudo que diz respeito à lei, a gente tem que estar atento. E a lei do esporte foi sancionada, o Lula vetou algumas coisas, né? Era exatamente estava no dia que eu estava gravando, semana passada. Então, até os jogadores fizeram um protesto, colocaram a mão na boca e tal. E o que o Lula restringiu nessa lei? Né? Vetou, né? Ele vetou restringir o pagamento de indenização a atletas demitidos por clubes antes do término do contrato. Se o atleta era demitido antes do término, a indenização seria menor. Não, o Lula vetou. Vetou um trecho que regulava a dispensa de atletas por gravidez. Imagina, mandar a gente embora porque está grávida. O texto garantia o repouso semanal remunerado, né? Mas autorizava a realização de treino regenerativo de até 2 horas e meia no dia do repouso. O Lula vetou. Porque se é repouso, então é repouso. E vetou também esses outros pontos aqui. Retirou da lei um trecho que proibia a organização de darem subsídio para a torcida organizada, coisa que eu não acredito. Vetou o Fundo Nacional do Esporte, porque não tem dinheiro para isso. Artigos que previam a criação de justiça desportiva para cada modalidade desportiva foram vetados para evitar confusão. Então vai ter uma justiça, né, para cada esporte. E
vetou um trecho que obrigava o cadastro de torcedores para acesso em estádio com capacidade superior a 20 mil pessoas, né? Tudo pela inviabilidade prática da coisa. Mas saiu essa lei aí com mais garantias aí para os esportistas no Brasil. O mais importante, o que gerou polêmica foi exatamente aquela de garantir que vai ser mandado embora antes de rescindir o contrato, vai ter todos os direitos. Nesta aula, a gente começa a fazer, tem muito da radiografia social do Brasil, tá? Que está saindo pelo IBGE. População idosa sobe para 15% em 2022, diz o IBGE. O percentual era de 11% há 10 anos. Já são alguns dados aí que está saindo do censo, né? Proporção de abaixo dos 30 anos caiu de 49 para 43. Isso quer dizer que a população está envelhecendo e há um problema. Por que há um problema? Aqui eu quero que você dê um pause, tá? E veja com muito cuidado os dados aí por região, tal, porque eu não vou ficar lendo dados aqui, senão a gente perde muito tempo. E eu quero usar o tempo para trazer mais informação. Observando que a população com mais idade, que é o maior número em percentual entre 40 e 59 anos, mas o grande drama é, quando você tem um envelhecimento da população e não tem uma reposição de pessoas, né, o que acontece? Quem trabalha é quem sustenta aquele que se aposenta. É assim que funciona o sistema de previdência no Brasil. Então, se você começar a aumentar muito o número de pessoas idosas e não repõe aqueles que trabalham, né? E eu falei na aula passada de 7 milhões que nem trabalham nem estudam, você vai ter um problema no futuro muito grave, que é não ter dinheiro e aí não vai ser 65, não vão ser mais 65 anos para aposentar, vai ter que aumentar, né, mais tempo, né? Então, mas eu entendo perfeitamente que as pessoas têm o direito de não querer ter filhos, porque o custo de vida, manter uma criança, é altamente custoso. Isso é no mundo todo. Já falei de várias políticas aí públicas feitas por Japão, Coreia do Sul, China, para tentar aumentar a Itália, aumentar a sua população. Uma outra radiografia triste da nossa sociedade é 4 estados tinham menos de 30% dos domicílios ligados à rede de esgoto, diz o IBGE. Na ponta oposta, né, São Paulo com 96%, né? O que significa isso? Significa que Amapá, Piauí, Rondônia e Pará tem menos de 30% de pessoas com esgoto ligado. Isso só traz problemas para a saúde pública, né? Então é necessário forte investimento, porque, né, aí também tem já os domicílios rurais que totalizam 99 milhões, 40% usam fossa séptica, né? E a gente está, dos domicílios, do total de 64 milhões são urbanos. Desses, 78 têm esgotamento sanitário, né, quase 80%. Então o problema é nas zonas rurais e nos cantões do Brasil. Então guardar aí quais são os estados, principalmente na região norte, né? Só o Piauí que é do Nordeste. Dá um pause, lê com calma os números, porque são radiografias da sociedade brasileira. Essa semana, todo mundo viu, né, os 2 meninos que faleceram, os namorados, lá em Cambé, no Pará, e o Instituto Sou da Paz fez um levantamento, né? Em ataques em escola em 6 meses já supera o 2022 e bate recorde. Óbvio que tem muito a ver com as coisas da internet, que nós sabemos, né? Esse rapaz, ele tinha aí visto coisas de Suzano, mas olha no meio ali, deixei bem separado, em 2002 um caso, 2003 um caso, 2011 2, 2012 1, 2017 1, 2018 1, 2019 3, 2021 2, 2022 6 e este ano já são 7 casos.
né? Tudo por arma de fogo, ex-alunos ou alunos, aí muito ligado ao bullying. E hoje saiu a notícia que o rapaz que estava na prisão em Londrina, que atirou nesse casal que morreu, foi encontrado morto na prisão. Na notícia não foi anunciada a causa da morte. Lógico que eu tenho para mim que fizeram justiça com as próprias mãos lá, né, dentro da cadeia, ou ele se enforcou, mas vamos ter que esperar para saber qual foi o motivo da morte desse rapaz que estava preso depois de cometer essa atrocidade. Ele está morto, tá? Hoje saiu a notícia. Vamos adiante. Bom, entro na seção das manchetes, tá? E aí eu tenho que sair daqui porque são muitas. Gente, a Beyoncé que vai, depois de 7 anos, vai retornar aí a sua turnê, diz que a turnê dela vai ser maior que a da Taylor Swift, né? Está sendo responsabilizada por inflação na Suécia, porque ela vai começar a turnê por lá e a chegada dela encareceu o preço de comida, de hospedagem e tal, e você tem uma ideia de como uma estrela pop consegue mexer até com a economia de um país. O Ibama informou que apreendeu 28 toneladas de barbatanas de tubarão, o que representa a morte de 10 mil tubarões, cuja pesca é proibida no país. Dentes, peles, penas e barbatanas são alguns dos itens cobiçados que levam o tráfico de animais ao redor do mundo, principalmente para a Ásia, a China, porque eles entendem que são afrodisíacos. Cortar chifre de rinoceronte, o dente de marfim de elefantes, pele de onças pintadas, tá? Isso é um crime e, para você ter uma ideia, é o terceiro maior crime do mundo, perde para tráfico de drogas, depois vem tráfico de armas e em seguida o tráfico de animais. Aí, olha isso em Santa Catarina, 10 mil tubarões, um absurdo, né? Tomara que essa gente pegue uma pena bem dura. O Vini Júnior vai chefiar uma comitê antirracismo, né, que a FIFA vai finalmente montar. E ele está se transformando numa liderança nessa questão. Olha a notícia, interessantíssima para você, né? Governo federal lança mais de 4.400 vagas para concursos públicos em 2023. Com concursos já autorizados esse ano, são 5.800 vagas abertas. Por isso eu estou falando, né? Dá uma olhada se tem alguma... Tem a lista, eu não coloquei a lista completa aqui, dos concursos que estão autorizados e que vão acontecer, e você tem que estudar antes. Muitos vão ter atualidades, com certeza, e é uma chance enorme de você garantir o seu futuro, né? Estava parado os concursos e o governo federal paga muito bem. Conselho do FGTS aumenta subsídio para habitação popular Minha Casa Minha Vida. O Lula recriando todos os programas, né? Então agora acho que a faixa é até 350 mil, né? Então atingindo aí apartamentos para classe média. O governo separou 9 bilhões e meio para o programa. A meta é atender 2 milhões de famílias, se cada uma tiver 4, 8 milhões de pessoas, considerando todas as faixas de renda. Aí tem todo um critério que eu não vou detalhar, porque não é muito específico, apenas se vier no edital, olha, eu quero saber como é que vai ser esse programa, né? Nos concursos que envolvem aí áreas de habitação, eu estudaria isso bem afinco, porque deve cair na prova. Mas é que eu falo, né? O Lula está retomando tudo com o mesmo nome, né? Já subiu para 17, tá, pessoal? Aqui eu tenho que vi agora à tarde, mas são 17 pessoas que morreram, tem uma desaparecida no ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. E tem 17 mil ou desalojado ou desabrigado, né? No ciclone que atingiu mais de 20 cidades. Eu me lembro que eu gravei aulas
no começo do ano, falando sobre a seca no sul. Não é comum. Já há análise aí do El Niño, que eu quero tratar semana que vem, com mais cuidado, porque o inverno começou hoje, né? E ele vai ser um inverno diferente. Eu aproveitei, até coloquei em outra cor, né? Porque já a Ucrânia revelou que a explosão da barragem de Kharkova deixou 500 mortos aí na Ucrânia, fora os dados que eles estão levantando sobre a questão de destruição ambiental. População que se declara preta também lá no IBGE sobe para 10%, era 7,4% em 10 anos. Quando você soma pardos e pretos, você vai ter mais de 55% da população brasileira, né? Quase 56% da população brasileira pardas e negros, maioria, tá? E então são dados que é importante você. Os analistas dizem que isso tem a ver com a afirmação aí da questão racial. O Lula criou uma comissão para coordenar a presidência do G20 pelo Brasil. O Brasil vai presidir o G20 de dezembro de 2023 até 2024. Inclusive vai ter uma reunião no Rio de Janeiro do G20 o ano que vem, tá? E o Lula sancionou uma lei aí, criando uma comissão com todos os ministérios para pautar o que será esse fórum com a reunião dos líderes aí mais importantes do mundo, né? Já temos uma questão feita sobre isso, o que é o G20, tá tudo no livro, né? Eu amplio esse debate numa questão do livro. O governo anunciou redução da tarifa dos portos de Santos e Rio de Janeiro, que são os maiores do Brasil, e pode chegar até 95%. Isso é para estimular a exportação e importação brasileira. Então, toda redução de impostos é bem-vinda. Jovem rapaz atingido na cabeça, eram namorados, o assassino morreu e tá aí a notícia que eu já falei e tal. Eu não aguento, a gente como professor fica louco com isso, né? Lei Seca completou 15 anos e é uma efeméride, essas datas as provas gostam de perguntar, mas o dado que me chamou a atenção é: mistura de álcool com direção causa 8,7% de internações e 1,2 mortes por hora no país em 2021. Gente, olha só, né? Tem caído o número de pessoas apreendidas dirigindo alcoolizadas, mas ainda o número é estarrecedor. 1,2 mortes por hora de gente que misturou álcool com direção. Meu Deus do céu, não dá, pega Uber. Espero que o Uber também não tenha bebido. Aí lascou-se. Rússia marca a data de eleições para territórios recém-anexados em meio à guerra. Há uma contraofensiva da Ucrânia para recuperar essas regiões, Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson, mas a Rússia não quis saber e marcou data aí para quando? Acho que tem a data aí. 10 de setembro, né? É a Rússia dizendo que esse território da Ucrânia é dela. Vai marcar a eleição e pronto, acabou. O cenário da guerra atual há o que se chama uma contraofensiva. Hoje houve uma reunião da União Europeia e até de empresários que prometem doar 50 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia. Então, a coisa está longe de... Até o Zelensky deu uma declaração onde falou, olha, a guerra não é um filme de Hollywood. Ela é uma novela, é uma série com muitos capítulos. E a gente vai trazendo as notícias da semana. Eu não consigo nunca trazer número de mortos, né? A Ucrânia declarou que 20 mil soldados russos já foram mortos. A gente não tem esse dado, isso vai acabar aparecendo somente no final da guerra, quando ela acabar. Lula esteve hoje com o Papa Francisco, falaram sobre os planos de paz, há uma intenção
como o Lula faz parte dos BRICS, que leve o Papa Francisco a conversar com o Putin. Vamos torcer para que esse plano saia do papel e que essa famigerada guerra saia também das minhas aulas. Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Olha que notícia interessante, e é para provar que eu não estou louco quando eu falo e repito que as provas vão cobrar tudo que envolve aquecimento global. Turbulência durante voos aumentou por conta do aquecimento global, diz pesquisa. Estudo de pesquisadores da Universidade de Reading, da Inglaterra, explica como as duas coisas estão relacionadas. Então, está no segundo parágrafo, tá? Em um ponto específico sobre o Atlântico Norte, uma das rotas de voo mais movimentadas do mundo, o tempo de turbulência foi de 17 horas anuais em 79, para 10 horas a mais em 2020, um aumento de 55%. Segundo a equipe responsável pelo estudo publicado, o aumento da temperatura global por conta de emissão de carbono causa o que eles chamam de cortantes de vento, tem o termo em inglês, um termo da aviação que descreve a mudança na velocidade e direção do vento em curtas distâncias. Então, você está esperando que o vento vai estar numa velocidade, numa direção, e rapidamente ele muda. E aí o avião não consegue desviar da turbulência porque é muito rápido, né? E isso tem aumentado a turbulência. Para quem tem pânico de avião, que nem eu, como dizia um amigo meu, não tem acostamento no céu, saber disso enfim, vão de busão, né? Mas, assim, eu tenho insistido, né, que países, como eu falei, a Itália quer reduzir a velocidade dos automóveis, a França proibiu voos curtos porque emite 73 vezes mais CO2 na atmosfera. Nós estamos tendo impacto de queimadas no Canadá, como eu já falei, né, que chegando até fumaça até a Noruega. Ave Maria, vamos ver o que sai da COP 28, que será realizado no Emirados Árabes no final desse ano. Lembrando a vocês que a COP 30 é em Belém, no Pará, já decidida pela ONU, né? Mas eu sempre trago uma notícia, porque os concursos gostam de pegar essas notícias, e eu acho que isso dá repertório para uma eventual redação que você tenha aí para acrescentar. Olha, o impacto das mudanças climáticas afeta exatamente voos, né? Turbulências. Vamos adiante. Gente, uma notícia muito também das exóticas, mas é daquelas assim, putz, se eu fosse fazer uma prova, eu colocaria isso, se eu fosse examinador, porque é muito interessante. El Salvador vai extinguir 83% das cidades do país, né? Centenas de municípios, 262 serão agrupados em apenas 44. 83%. Qual é a ideia, né? A ideia é, eles sustentam que 262 prefeituras para um país com 6 milhões e meio e 21 mil quilômetros quadrados de extensão, imagina, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Temos mais de 5 mil municípios, é muito custoso, eles querem economizar R$1 bilhão diminuindo isso aí. Acho que é o sonho de todo brasileiro, né? Porque quando a gente vê o salário da administração pública nomeada, né? Os cargos aí, as mamatas, a gente se assusta. E o problema é que a oposição está dizendo que ele está fazendo isso em meio a um ano eleitoral. E está querendo agradar a população. El Salvador é um país muito complicado. Percentualmente, eu já contei, eles criaram uma prisão que cabe em 40 mil pessoas. É um país dominado por gangues, que são uma espécie de milícias. É um país extremamente violento e está aí essa decisão bastante interessante do presidente e aprovada pelo Congresso.
Resta saber se isso vai funcionar, né? Mas, já pensou isso no Brasil? Né? Fusão de estados, eu acho isso bem interessante para economizar o funcionalismo. Aqui eu coloquei, eu gosto muito dos infográficos desse site Poder 360 e sempre recomendo para vocês. Top 10 das marcas mais valiosas do mundo. Tá aí, Apple, Google, veja que são as Big Techs. E daí o porquê há uma discussão de supertaxá-las, né? A Louis Vuitton está lá em 10º, né? Em 8º, desculpa. Mas o homem mais rico do mundo é o dono da Louis Vuitton. Mas a empresa mais valiosa do mundo é a Apple e Google, e aí você vê a importância, né, na questão das fake news, etc. Olha o valor dessas empresas, né, em bilhões de dólares. Meu Deus, quase R$1 trilhão vale a Apple. Ora, aqui tem um texto que é muito louco, né? Muito louco que eu vou falar. O Antony Blinken foi para a China, conversou com o secretário-ministro das Relações Exteriores, depois esteve com Xi Jinping. E qual foi a intenção? Falou, olha, vamos parar de se xingar e vamos conversar, que isso é bom para o mundo. É bom para a paz entre a Ucrânia e a Rússia. A China deixou claro que, olha, não se intrometa em Taiwan, mas a reunião do Antony Blinken, que estava marcada para fevereiro, não foi por causa do balão, né? Ela se concretizou. Estão tentando. Aí, hoje, Joe Biden me faz uma declaração. Dizem que lá já está em campanha nos Estados Unidos, né? Para a eleição do ano que vem. Ele é acusado de ser muito condescendente com a China, de ser muito bonzinho. Aí, para tentar agradar o eleitorado americano, ele foi lá hoje, depois que o Antony Blinken esteve, né, para conversar, vamos, né, tirar as nossas pendências, as nossas disputas, as sanções fortes impostas pelos americanos, sanções não, tarifas altas a produtos chineses, que desde a época do Trump e o Biden não retirou, há várias denúncias. O Biden hoje, vai lá e chama o Xi Jinping de ditador. A China prontamente respondeu, falou, pô, você vem aqui para conversar comigo, dizendo que quer abrir um canal de conversação para a gente parar com essa briga, com essa disputa internacional nas duas maiores potências do mundo, e no outro dia o Biden xinga o presidente da China de ditador. Muito pouco polido essa sua decisão. A velha polêmica sobre a produção de chips que envolve essa disputa por Taiwan e que os americanos têm muita preocupação, né? Mas tomara que voltem a conversar e o mundo da paz se concretize, né? Mas é uma notícia da geopolítica importante. Vamos tentar retomar boas relações. Mas nenhum acordo foi firmado, viu, pessoal? Nada de nenhum acordo firmado, foi só relação diplomática. Vamos conversar. Bom, aqui eu peguei, porque até me assustei, eu não sabia. 34 países apenas, em 193, permitem casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? São esses que estão em laranja. Veja que só a África do Sul da África permite. E outros, né, permite a união civil. Aí está a listinha e a Estônia, depois que eu tinha colocado, a Estônia ontem aprovou o casamento e é interessante que a Estônia é o primeiro país a aprovar, do país que fazia parte da União Soviética, né? Então, a partir de janeiro, nós teremos 35 países. Me assustou, né? E você vê como a África e a Ásia são extremamente conservadores nesse aspecto.
Então, infográfico do Poder 360 ajuda demais, porque a imagem é um caminho para se estudar bem interessante, né? Deixa eu... Peraí, o que eu fiz aqui? Não, volta. Tá? É um caminho bem interessante, tá aí a imagem, né? Não vai ficar decorando o nome dos países, mas na proporção para você perceber como existe esse problema mundial aí de não aceitação. Em países a coisa é até pena de morte e tal. Uganda, né? Eu já até falei em aulas. Suíços apoiam referendo sobre neutralidade de carbono. Outro país. Os suíços, no domingo, né, resultado, foram favoráveis à nova lei que obrigará o país a reduzir drasticamente sua dependência de importação de petróleo e gás. A nova norma também implica apostar no desenvolvimento de alternativas mais ecológicas e de produção própria. Em um segundo referendo, 78% dos cidadãos apoiaram o estabelecimento de um imposto de 15% para grandes empresas multinacionais, aquelas big techs, segundo as pesquisas, né? A taxa foi de 42%. Eles também afirmam que isso ajuda a lidar com o impacto da mudança climática. E evidenciado pelo dramático derretimento das geleiras dos Alpes suíços, que perderam 1/3 do seu volume entre 2001 e 2022. E você sabe que a Suíça, né, importa cerca de 3/4 da sua energia, e agora aprovaram uma lei que tem que reduzir, e porque está derretendo a geleira, e aí não tem estação de esqui, não tem turismo, perde-se uma grande quantidade de dinheiro. E eu tenho elencado com vocês muitas dessas decisões de países, né? Bom, pessoal, fica aí. Olha, para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, sempre peço que assistam os vídeos anteriores. Eu lancei em junho o livro 12, com 50 questões de Brasil e 50 de mundo, com temas de 1º de maio a 1º de junho. Cada exemplar custa R$ 25,00, mas eu estou fazendo a promoção. Comprou 2, eu faço por 40. Comprou 3, eu faço por 60. Né? E são temas diferentes, algumas coisas que eu não consigo colocar aqui. São mais de 100 páginas, a pessoa manda uma mensagem para mim, eu mando aí em PDF e é tudo feito por Pix. Óbvio que eu peço que não fique fazendo rateio, porque isso me prejudica, mas graças a Deus, hoje já foram 4 livros vendidos aí. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, e é uma forma também de sustentar, né, a gente aqui como professor, né? Temos aí, desde o 2º semestre do ano passado, que geralmente pedem, né, sai o edital da PM, não estou falando só da PM, pediu aí os últimos 6 meses, mas o TJ pediu o ano todo. Então, o volume 7 trata de junho e julho de 2022, o 8 de temas de julho a setembro, o 8 trata de setembro, o 7 de julho a setembro, o 8 de setembro a dezembro, o 9 de dezembro a fevereiro, o 10 de fevereiro a abril, esse tem 120, o 11 de abril a maio, né? E o 12 que trata de maio até junho. Então, como é que eu faço? Está no Hotmart, mas lá as tarifas são mais caras porque eles descontam de mim. É só me chamar no WhatsApp, tô aí, tá? Eu sempre aviso, não quero ser chato, mas às vezes eu coloco muito, aparece muito aí no meu Instagram, para quem me segue, porque todo dia tenho novos seguidores e as pessoas não conhecem o trabalho da gente, então eu tenho que divulgar, né? Porque é seguidor novo, é curso novo que eu entro, edital novo, e aí são alunos novos e não conhecem esse trabalho, que eu sei que não existe, né, aí no mercado. Então é só mandar um WhatsApp para mim,
que a gente negocia, se você quiser mais informações, eu analiso o seu edital, tá? E se você está vendo o vídeo pela primeira vez, eu também sugiro que você aí siga o canal do Vencendo Concursos, porque você vai ver uma cacetada de aulas gratuitas, aí com os melhores professores do Brasil, análise edital, plano de estudo que o coordenador Cristiano faz, né? Divulgar o canal sempre é muito importante, porque isso faz a gente produzir mais material gratuito para vocês aí e de qualidade. E a ideia é essa, tá aqui. E eu não paro, acho que quase 3 anos, eu estou toda quarta-feira, até entre o Natal e o Ano Novo eu gravei, né? Me acostumei e quero te ajudar, porque os concursos não param, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, semana que vem é dia 28, eu volto com essas notícias que eu não pude colocá-las aqui, porque estão acontecendo hoje, né? Todo dia eu seleciono 2 ou 3 notícias e coloco aqui nas aulas. Muito obrigado, divulga o trabalho, dá um like, né? Isso é super importante aí, porque faz os algoritmos divulgarem melhor o trabalho da gente. Tendo dúvida, é só chamar, eu sou um cara super aberto, adoro conversar com vocês, adoro destrinchar a dúvida, tá? Contem comigo para ajudá-los nessa disciplina que é muito ingrata, porque ela não dá para você pegar a prova de 2020, 2019, né? Porque ela pega sempre um tempo recente. E eu acho 40 minutos por semana de atualidades, se tem na sua prova, é o mínimo que você tem que estudar, né, daquela disciplina. Forte abraço, até o dia 28. Obrigado, pessoal!